Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no penúltimo programa desta série. Há mais um e depois é tempo de pausa de verão. Uma boa oportunidade para ouvir algum que outro dos programas que escapou à escuta. O tempo é escasso e as férias são uma boa altura para ouvir. É uma boa altura também para fazer balanços. E nesta edição falamos de empatia, de resiliência, da forma como educamos as crianças e como nos relacionamos todos, uns com os outros, afinal, seres humanos. Rosário Carmona Costa é psicóloga e psicoterapeuta e dedica-se a estudar aquilo que podemos chamar de inteligência emocional. Dentro desta imensa caixa estão temas tão abrangentes como a autoconsciência, as formas de autorregulação, as práticas de empatia, a nossa habilidade social ou como nos motivamos e até onde chega a nossa resiliência. Rosário Carmona Costa não se limitou a pensar teoricamente sobre estes temas ou a usá-los como ferramentas nas suas consultas ou inspiração para as suas atividades de férias de grupos de crianças. Ela teve de usar essa mesma caixa de ferramentas e todas as outras que dispõe quando uma grave infecção colocou a sua vida em risco. Foi uma história que começou assim de forma inesperada. Às vezes parece que os grandes momentos da nossa vida vêm com aviso anunciado, não é? Vamos tirar a carta, sabemos quando, vamos casar, sabemos quando, vamos ter um filho e sabemos quando. Temos um plano. Temos um plano, temos tempo para antecipar, temos tempo para sonhar, temos tempo para nos prepararmos. Também sabemos que há pessoas que partem e também temos tempo para ensaiar na nossa cabeça o que é que vai acontecer, como é que nos vamos projetarmos-nos nesses momentos. Os mais velhos morrem, nós estamos mentalmente preparados para isso, mas o que não é suposto acontecer é estar que alguém... a caminho das consultas e precisar de ir para a cama, não é? E cair para o lado, o que é que aconteceu? Cair para o lado. Na altura achei eu que era mais uma das viroses que as nossas crianças e os nossos filhos nos passam a toda a hora. E pronto, e não foi. E, na verdade, tive aqui alguns sintomas muito semelhantes aos de uma gripe. Estava quase a chegar para começar consultas, tive que ligar a pedir para desmarcarem. E passei o dia a dormir. E quando passo o dia a dormir, caio naquilo que estou muito habituada a fazer. Ou estava, porque eu acho que agora sou outra, não é? Que era dizer, eu estou só cansada e, portanto, estou a dormir porque o corpo é sábio e mandou-me dormir. Não é? O que nos acontece muitas vezes a nós, quando temos as vidas que nós levamos muitas vezes, e há um momento de sexta-feira à noite, não é? Que é, oh meu Deus, já não se aguenta. Já não aguentava nem mais um bocadinho, mas se houvesse mais um bocadinho até descobrimos que aguentamos, não é? E pronto, mas afinal não tive o dia a dormir, tive o dia a desmaiar repetidamente sem saber. E quando no dia seguinte, sábado, continuou, o meu marido levou-me para o hospital, então descobriu-se uma infecção abdominal generalizada e, portanto, algo que na verdade, se eu tivesse sido operada, por exemplo, logo à entrada, não tinha sobrevivido, não é? Portanto, tive ali algum tempo nos cuidados intensivos a ser otimizada, segundo a palavra dos médicos, não é? Portanto, a tentarem trazer-me a um nível de estabilidade mínimo para poder ser operada e pronto, e a partir daí começou esta jornada que eu relato neste livro. Portanto, o quadro é um quadro de uma sepsis, de uma infecção generalizada, da qual não se apercebe. E subidamente, quando é que ganha? Quando é que há o clique? Quando é que percebe? Epá, isto é capaz de ser sério. Olha, eu não sei, espera lá, antes de ir para o hospital ou já no hospital? Antes de ir para o hospital houve esse clique? Antes de ir para o hospital houve um clique, cada vez que eu me levantava desmaiava e portanto às tantas tinha de se ir ver o que era, mas eu acho que não tinha consciência nenhuma de que era uma coisa grave. E é um clique interno ou é um clique visto no espelho dos olhos dos outros? Não, foi interno, até porque eu estava muito sozinha, tanto que nessa manhã pedi ao meu marido que fosse levar os miúdos ao meu pai, porque eu disse, olha, continuo aqui, estou cheia de febre, não me consigo levantar, sempre que me levanto acho que perco os sentidos, mas lá está, aqui ainda muito desvalorizado. Estou adoentada, mas isto já me passa. É isso, mas sabe que eu nesse dia descobri, ou com esta história descobri, que eu devo ter uma tolerância à dor muito grande, não é? No outro dia, aqui a propósito de outra dor que tive, exatamente na mesma zona,
Lá ia eu seguir caminho e o meu marido olha para mim e diz assim: tu sabes que no dia em que entraste a morrer no hospital perguntaram qual era o teu nível de dor de 0 a 10 e tu disseste 4 e estavas a morrer. Portanto, se calhar não és uma boa juiz das dores que tu tens. O teu 4 se calhar não é. Portanto, agora o que dói, será que dói? Portanto, se dói 2 ou se dói 1, às tantas estás quase a cair. E portanto acabou por ser um clique interno. Eu sabia que alguma coisa não estava bem. E pedi para ele me levar. E a desvalorização é uma desvalorização pelo sentimento de medo ou não? Ou ligou o modo super mulher e eu aguento-me? Eu não sei se é um, se é outro. Eu acho, pois, nunca pensei nisso. Não acho que seja medo, portanto, refletir agora não sei se será medo. Eu acho que estou muito habituada a conviver com médicos e com esta... Mas houve medo nessa altura? Houve medo. A primeira vez que eu senti um medo profundo, e também falo disto aqui no livro, eu acho que foi no acordar da primeira operação. Porque foi pela laparoscopia, portanto eu tinha o abdômen muito inchado ainda e isso não me permitia respirar, e eu acreditei mesmo que nunca mais respirava. E pensei que antes da cirurgia? Não, no final da primeira cirurgia. Antes disso eu nem existia. Eu nem pensava. Pelos vistos, depois explicaram mais tarde que eu tinha descargas contínuas de adrenalina precisamente para manter o meu coração a bater, não é? E portanto eu estava praticamente sempre anestesiada. Coração então, a 1000? O coração a 1000 para manter os órgãos a funcionar, não é? E portanto, antes disso eu não tenho assim muitas memórias. Tenho umas de imagens confusas, tenho a ambulância presente, tenho histórias muito engraçadas que me contam de eu ir o caminho todo a contar piadas, a contar histórias, mas essa sou muito eu também e portanto não era muito afastada da pessoa que eu sou, porém eu não estava lá. A descarga da adrenalina provocou esse no fundo esse excesso de tudo. Claro, este estado de hiperfoco, de verborreia, não é? Acho que cheguei a dizer, mas isto eu lembro perfeitamente porque era um caminho. O caminho do Oeiras para o hospital é um caminho que eu fazia muito quando ia para a faculdade em Nova. Portanto, sabe quando às vezes nós sabemos os caminhos mesmo quando vamos a dormir lá atrás? Só pelo embalo do carro. E parece que estamos a ver o embalo do carro. E às tantas, pelo que eu percebi, eles deviam estar a fugir do acidente e eu terei dito na ambulância, mas espera lá, devia ter virado à direita. Isto ligada ao soro, ligada à máquina de oxigênio, portanto, toda a gente a rir, não é? Mas eu desta história lembro-me perfeitamente de eles terem que virar para entrar na segunda circular e foram em frente. E eu, mas onde é que esta gente vai comigo? Eu estou a morrer. E eles vão se enganar no caminho. Isso é uma freak de controle, afinal já somos dois. Não sei. Ou aconteceu só aí? Não. Claramente tenho imensas questões de controlo, mas já cheguei a uma conclusão que me protege, que é esta conclusão de que eu gosto das coisas sob controlo, mas não preciso necessariamente de as controlar. E alguma vez temos isso? Ter as coisas sob controlo? Sim. Ou isso é uma doce ilusão? Eu acho que pode ser uma doce ilusão, não é? Ou seja, há coisas certamente que nós conseguimos prever e manipular no contexto, mas com certeza, não é? Nós não conseguimos controlar tudo o que nos acontece e eu acho que ainda bem. Acho que isso dá um ar à vida. Senão seria um desassossego. Certo, não sei. Será que seria um desassossego ou um sossego que nos desassossegava? Não Portanto, é? podemos ter um comando e controle e dizer e agora vai acontecer isto e agora vai acontecer aquilo. Não sei se gostava disso. Não queremos. Já está tão bom assim, não é? Ao mesmo tempo também nos permite experimentar tantas vezes esta noção de capacidade que temos, não é? As coisas que nos vão acontecendo e nós nos surpreendemos com o nosso potencial imenso. Eu acho que ou está ao ótimo. Contrário, a nossa noção de fragilidade humana. Sim, perceber, sendo que esta noção de fragilidade humana será útil apenas se também for para perceber que nos conecta, não é? E que vivemos e podemos viver essa fragilidade em relação, não é? Porque também sentirmos-nos frágeis e vulneráveis e olharmos à volta e estarmos sozinhos com a percepção do abandono também é capaz de ser. Então agora pergunto-lhe como é que olha para correntes hoje muito em voga nas organizações e nas empresas, em particular nas mais avançadas, que é mostra a tua vulnerabilidade ao teu colega e afins. Isso soa-lhe uma coisa boa ou um striptease? Porque uma coisa é eu estar com um amigo, ou estar com um familiar e poder estar exatamente numa zona segura onde podemos mostrar a fragilidade, a tristeza, a angústia. Outra coisa é estar com os colegas de trabalho. Há um passo aqui
bocadinho diferente, não é? Ontem tive aqui uma paciente adulta que usou uma expressão muito engraçada sobre isso, que era quando às tantas a expuseram uma vulnerabilidade que ela não queria, ela usou mesmo esta expressão. Às tantas estava em cuecas. Estava nua, não é? E portanto achei muito visual. Olha, eu acho que, respondendo assim muito diretamente à sua pergunta, acho que faria sentido nós educarmos as pessoas para a vulnerabilidade e para essa coragem que a vulnerabilidade implica, desde que educássemos também uns aos outros ao que fazer com a vulnerabilidade dos outros. E portanto pouco me servia que o Jorge agora vulnerabilizasse e portanto isso mostrava toda a sua humanidade, e que bom, não é? Portanto, que bom que este homem se permite chegar, que permite tocar, e mas também só seria útil se eu soubesse o que fazer com isto. E não a é? maioria de nós, aliás, fala muito sobre empatia, a maioria de nós não está equipado com esse chip, ou melhor, ele está lá seguramente, fazemos parte dessa humanidade, mas está soterrado aqui com várias camadas de outras coisas, ou não? Sobre o que fazer com o outro. Sim. Eu não estou a pensar nisto pela primeira vez, e a minha tentação, mas depois prometo que me vou dedicar a pensar nisto melhor, mas a minha primeira tentação seria dizer que nós até estamos equipados com isto. O problema é que a seguir vem um paradigma de sociedade que nos remete para a competição, para o aproveitar as oportunidades, e portanto se o Jorge for meu colega... E a fragilidade é uma oportunidade. É isso. E portanto se o Jorge é o meu colega, está vulnerável, e eu tenho aqui uma oportunidade então de fazer melhor, de mostrar, e portanto, mas estou a pensar em alto, não é? Portanto, eu acredito verdadeiramente que nós temos, num desenvolvimento normativo, temos o equipamento necessário para conseguir projetarmos e percepcionarmos o outro, vê-lo, ir ao seu encontro. Acho é que depois há toda uma conjuntura cultural, socioemocional, familiar e muito na sociedade que às vezes nos faz ter que reprimir este lado mais instintivo para perseguir objetivos que no final de contas às vezes até podem não ser os nossos. Eu estou a pensar, por exemplo, quando nós visitamos um infantário, uma creche, daqueles que a gente gosta de ver, as crianças são muito educadas para o afeto. A maneira como são recebidas, como abraçam os amigos, mas ao mesmo tempo podem furiosamente lutar pelo último croquete que está em cima da mesa, quando elas não têm definitivamente fome nenhuma, não é? É só simplesmente pela vontade de ter, ou por um brinquedo ou qualquer coisa desse género. O que é que estamos a fazer de errado? Sim, mas veja, porque não sei se é errado, não é? Porque às tantas nós também somos equipados com todas estas competências e com todos estes instintos que vêm desde os nossos ancestrais, e nós já precisámos de lutar pelo mamute, e nós já precisámos de lutar pela horta do lado, não é? Que é um kit de sobrevivência? Eu acho, sim, eu diria, mas que bom, não é? E que bom que o temos, e que bom que nos é instintivo lutar pela comida. Eu acho é que depois nós não fazemos o passo a seguir, que é quais são realmente as ameaças do dia de hoje, dos dias de hoje, quais é que são realmente os níveis de alerta que nós precisamos de ter, ou pelo contrário, quais é que precisamos de abandonar, porque às tantas estamos às vezes a funcionar em níveis de alerta ou em níveis de funcionamento que depois nos incapacitam ou que dirigem as nossas competências para áreas de vida que na verdade estão só a gastar recursos, não é? E agora, quando me estava a falar, foi engraçado que quando falou da creche, eu consegui ver a imagem, não é? Até porque depois quando deixo os meus filhos na escola vejo isto, não é? Há uma imagem. É essa a expectativa que nós temos, aquilo que costumamos ver, não é? Mas veja que é pouco duradoura, não é? Porque nós recebemos a criança e com o abraço, com o colo, como é que foi o teu dia, ou que bom que vieste hoje, mas 10 minutos depois somos capazes de dizer: apaga que este ar não está bem. O pezinho do pé não é para este lado, é para aquilo. E portanto já estamos a redirecionar a criança para o desempenho, a produtividade, a perfeição. E às tantas que estamos aonde, não é? É um bocado quase até perverso. Que é, anda cá, eu vou-te mimar. És aceito incondicionalmente, mas gosto mais de ti quando fazes bem e como eu quero. E isso, o que é que isso faz na nossa cabeça? Eu acho que isto, na verdade, faz-nos muitas vezes funcionar mais no sentido da satisfação das necessidades psicológicas e emocionais dos outros do que das nossas. Na expectativa do outro e não na nossa, não é? Na expectativa e com esta crença irracional de que temos mais valor quando fazemos o que o outro espera de nós. Quando não fazemos, quando saímos do padrão, quando saímos da norma,
o olhar comparativo é absolutamente sinistro numa comunidade. Não só comparativo, como de julgamento também, não é? E portanto, está muito badalado até na parte nas áreas da pedagogia, estas imagens que nós temos de quando a criança é pequena, quase que apanha por não pintar dentro dos contornos, não é? Mas depois queremos que haja artistas que saiam Picasso. Que saiam Picassos desta vida, em que de repente se possa expor em museus e que possa haver obras de arte, não é? Eu, por exemplo, tenho um filho super criativo, passa a vida em construções, passa a vida a imaginar coisas que depois concretiza com materiais, mas que depois, em contexto de sala de aula, obviamente sai do padrão, não é? E é o fim do mundo. Portanto, de repente, os maiores elogios que vêm no final do ano são exatamente as mesmas razões pelas quais ele é um ano inteiro ralhado, não é? Portanto, ele tem este potencial, ele tem isto, ele é maravilhoso nisto. Então porquê é que a senhora professora ralhou o ano inteiro exatamente por estas características? E o que é que isto faz na cabeça dos miúdos? O que é que isto lhes provoca? Eu acho que, na verdade, bom, isto são tudo conjecturas, não é? Mas aquela experiência que eu tenho também com adultos em consulta é que acaba por redirecionar o nosso caminho para um caminho afastado daquilo que somos na verdade. E portanto, vivemos uma vida infeliz. Mas só porque afastada de nós. Mas eu até diria que durante muito tempo nós não percebemos que essa vida é infeliz, precisamente porque é uma vida que corresponde. E nós precisamos disto para sobreviver do ponto de vista afetivo. Portanto, se eu for continuamente alguém que não corresponde, vou-me sentir continuamente rejeitada, excluída, não é? É assim julgada, mesmo. não é? Não ligues, ela é mesmo assim. E, portanto, se eu corresponder, eu vou sentir uma gratificação imediata muito urgente, sobretudo, imagino, por exemplo, na fase da adolescência, em que a construção da identidade é uma necessidade básica e quem eu sou vem também muito de quem é que eu sou, onde pertenço. Sim, eu não presto, pode aparecer lá na cabeça? Eu gosto muito da ideia do valor, não é? Porque eu consigo trabalhar muito em consulta a ideia do... Eu, por mais que erre, o meu valor não diminui, não é? Vamos a isso. As pessoas de que é que se queixam as pessoas aqui no sítio? Aqui, não é? De que é que as pessoas se queixam? Vêm aqui... Nós queixamos-nos dos outros. Quem vem aqui queixa-se dos outros nos primeiros 10 minutos, não é? E depois percebemos... Maldito, eles fazem-me isto, fazem-me outro, a minha mulher, o meu patrão... Mas não é protetor. Eu acho que é protetor. Os primeiros 10... Ou seja, quando nós sentimos... É uma defesa. Eu acho que é sobrevivência. Veja, se eu ainda não encontrei um lugar onde posso falar sobre isto, chorar, ser aceite, não ser julgada. Vem cá ver como é que é primeiro. Estar a falar de coisas que parecem aos olhos dos outros minúsculas. Se eu ainda não encontrei esse lugar, é melhor e mais adaptativo eu pensar que os outros estão a ser difíceis, que os outros estão a exigir, porque isto... Vai-me fazer pensar que os outros é que têm que arranjar uma solução. Porque se eu estou sozinha, se eu não tenho onde ser acolhida, se eu não tenho onde pertenço, daqui vem a minha obsessão com a pertença, não é? Então é melhor não fazer este exercício porque vou sentir um enorme desamparo, não é? Portanto, se eu chegar aqui e disser está tudo errado em mim... Ops! Isto é muito, muito profundo. E muito duro, não é? É um desamparo muito grande, não é? E, portanto, eu percebo que seja mais fácil. Não é mais fácil, é adaptativo, é sobrevivência, está tudo bem. Como é óbvio, se eu ainda não tenho um lugar onde ir reparar e reconstruir-me, claro que eu não vou já pensar que isto é tudo meu. Claro que é mais fácil dizer... porque o meu patrão está sempre a exigir isto, porque as minhas amigas não convidam, ou porque os meus filhos são um inferno, ou porque o meu marido não me compreende. Claro que isto é adaptativo, isto é sobrevivência. Mas isso é porque não percebem ou porque é mais fácil? É mais fácil justificar, dizer, bom, isto... Eu não acho que seja pela justificação, acho que era uma enorme injustiça dizermos isto nesses nossos momentos de dor. Eu não acho que seja uma justificação, acho que é mesmo adaptativo. Acho que nós é um mecanismo automático que nos protege, que é, se for assim, tu ainda estás inteira. Estás a resistir a esses malandros todos que estão a dar a cada cabo da cabeça e tu mantens-te aqui firme. E que não... Sim, e que não... Tu estás inteira, tu existes, tu estás inteira, tu estás a ser mal vista ou maltratada e, portanto, venho aqui procurar mecanismos para poder enfrentar isto. Mas muito rapidamente...
nós conseguimos fazer este shift para... Então, e se essas pessoas todas não mudarem nada? O que é que há em nós para conseguirmos viver de uma forma mais encontrada connosco? E aqui, por isso é que eu há bocadinho estava a pensar naquilo que me perguntou do que é que acontece às crianças. Era isto que eu diria. Portanto, quando nós vamos construindo vidas constantemente a ir ao encontro da expectativa do outro, nós estamos a afastar-nos de nós. E que num primeiro momento vai ter uma gratificação imediata porque o outro está contente, não é? E fala de nós, olha lá, agora o Jorge fez não sei o quê, agora o Jorge fez não sei o que mais. Sabes que o meu filho Jorge, nanã, sabes que o meu marido Jorge, não sei o quê. Isto no imediato tem uma recompensa. Lá vai o nosso ego por aí acima. Mas a longo prazo, se é uma realidade afastada da escala dos nossos valores, daquilo que nós, na verdade, somos... tem um prazo de validade e de repente começa a vir esta noção, porque veja, até os autores mais antigos da psicologia e que têm as fases do desenvolvimento bem definidas, não é? Quando nós chegamos à parte final da mestria ou quando chegamos à parte final do sentido da vida... O momento do Dalai Lama. Veja, quem eu sou se vivi a vida toda a viver uma vida que não era a minha, que era a de quem queriam para mim. Vou carregar nas tintas. Agora vamos ao outro extremo, que é o egoísta que não quer saber nada da opinião dos outros, nem do patrão, nem da família, nem dos amigos, e quer aproximando e eu agora é que vou por aqui. Também me parece que é um bocadinho ao contrário, não é? Não é bem o ser humano. Sabe o que é que eu me estou a sorrir? Estou a sorrir porque o próprio Jorge já qualificou, disse assim, e o que é que acha do egoísta que... Não, porque lá está, que está muito preso à opinião do outro e eu agora estou a carregar no outro lado da balança. Entendo, mas veja que a sociedade já nos programou para pensar que uma pessoa é uma besta que segue aquilo que vai sabendo ou sentindo que em cada momento é importante para si, nós já estamos programados para pensar, olha-me este egoísta ou besta, que foram as suas duas palavras, ou é o egoísta ou é a besta. Porquê? Eu acho que aqui já remete muito mais para a intenção, não é? Portanto, se eu pensar assim, que não aceitei, olha, há aqui uma colega nossa no Bilong que eu ainda não conhecia, quando há uns anos o meu telefone tocou para me convidarem para ir para trabalhar para uma escola como psicóloga numa escola. E eu terei dito na altura que, olha, muito obrigada pelo convite, mas na verdade eu sou muito apaixonada pela prática clínica, o motivo pelo qual me está a ligar é exatamente sustentado pela minha vida de prática clínica e daqui a um ano eu não teria nada para acrescentar à escola porque os meus exemplos clínicos tinham-se esgotado. E agora? Eu lembro-me que esta minha colega dizia assim, quando eu soube que tu respondeste isso, nós não nos conhecíamos ainda, não é? Eu fiquei a pensar, mas quem é que esta pessoa que recusa um contrato de trabalho? A psicologia é um sítio tão difícil, é uma área tão difícil. Tão arrogante, olha lá. Está a ver? E o que é que aconteceu? O que aconteceu ali foi alguém alinhado com as suas características, a pessoa que eu sou. Eu não ia ser feliz. Fazer uma escolha pessoal. Eu não ia ser feliz num contexto escolar. Se eu não fosse feliz num contexto escolar, eu não ia ser uma boa psicóloga. Eu não ia corresponder à expectativa que na verdade os fazia convidar-me e portanto tudo aquilo que foi importante, pensar estou a recusar um contrato, estava à espera do meu segundo filho, não é? Portanto era uma coisa importante. Estou a recusar um contrato, as pessoas esperam isso de mim, sou uma miúda e estão-me a oferecer isto. Se eu fosse por aí, não é? Eu teria, ao fim de 2 ou 3 anos, estado a viver essa angústia, não é? Estou tão afastada de mim, não é nada disto que eu gosto, não é nada disto que eu quero. Sou uma egoísta e uma besta? Percebe isto? Portanto, a minha questão... Uma ingrata. Está a ver? Podemos como é que é possível? Já te ofereceram um contrato e tu recusaste. Agora é bom que não te queixes de mais nada até ao fim dos teus dias. E se te arrependeres depois, olha... Pronto. E portanto, eu diria que então, nessa minha reflexão, e mais uma vez o Jorge está-me a fazer perguntas que nunca foram feitas e portanto eu estou a pensar em alto aqui consigo. É esse o meu trabalho aqui. Pronto, é só olha, fazer veja perguntas. Lá. Não estou a pensar em alto e portanto eu diria que é mais depressa, tem a ver com a intenção. Portanto, esta minha intenção, eu não tive a intenção de magoar ninguém, de passar à frente de ninguém, de me tornar superior ou de mostrar superior a nada e portanto eu considero que essa escolha ou essa atitude não foi nem de besta, nem de egoísta, nem de ingrata. Mas acabou de dar cabo de uma expectativa de alguém que convidou e que achou que era a pessoa certa e isso gera uma tensão sempre, não é? Ou não? Mas não estamos preparados para os nãos? Não estamos preparados é para não tomar conta de processos que não são nossos, ou seja, o outro gerir a desilusão ou que pena, olha, por acaso achávamos que era a pessoa certa para ir.
isso é processo da outra pessoa. E eu não me posso encarregar constantemente dos meus processos e dos processos dos outros, porque isto não é sustentável. Mas é uma psicóloga e, portanto, encarrega-se muito dos processos das pessoas que vêm aqui queixar. Não? Deixa-os todos aqui? Não, os processos são deles. Não os leva para casa? Eu levo-os para casa de uma forma construtiva. O caldo do dia não vai para casa? Vai, mas de uma forma construtiva. No meu caso, em primeiro lugar, eu tenho é muito fácil esta clareza, porque eu não vejo mesmo nenhum dos meus pacientes como incapazes. Não vejo mesmo. Hoje tive uma consulta aqui bastante difícil de confronto e eu no final disse... Como é que é isso? Um confronto? Uma coisa mais confrontativa, não é? Portanto, a paciente estava a dizer uma coisa e eu disse: a mim não me parece nada isto. Parece-me que estás a fazer este processo desta maneira. E era o oposto, não é? Portanto, isto é muito confrontativo. Em vez de ser aquela coisa que eu imagino sempre nos psicólogos, de validação incondicional. Então diga lá, se calhar tem razão. Não tem razão nenhuma. Nesse aspecto, esqueça lá isso. Não, o confronto é também uma estratégia psicoterapêutica, portanto, só para descansar os nossos ouvintes que não vêm aqui apanhar chicoteadas. Mas veja, o que é que acontece no final? E isto a propósito de eu interpretar realmente todos os meus pacientes como pessoas capazes. É que no final eu disse: eu sei que esta consulta hoje foi difícil, mas eu nunca daria este passo atrás, porque eu olho para ti como uma pessoa forte e capaz de pensar acerca de si própria e de tomar decisões diferentes. Isso não gera uma ressaca? Na consulta a seguir certamente. Não venho aqui assim, amoados a dizer? Não, regra geral não. Ou não vir? Sabe porquê? Claro que sim, claro que há pacientes que não voltam com zangas, claro que há pacientes que demoram a dar a volta. Posso só falar da minha experiência, e daquilo que me aconteceu. Em primeiro lugar, não há nada que eu faça em clínica e em consulta a que eu não dê um sentido, em que eu não explique. Ou seja, depois deste momento de confronto, eu contextualizei. Estou a perguntar ou estou a dizer-te isto porque... E no final tive o cuidado de amparar, não é? A dizer: eu sei que esta consulta foi difícil, eu sei que hoje foi difícil, mas não fazer isto era interpretar-te como incapaz de enfrentar isto. E eu não te vejo como um incapaz. Eu confio em ti. Eu confio em ti, eu vejo-te e eu sei que tens tudo em ti para conseguir fazer escolhas diferentes por ti. E aquelas pessoas que repetem sucessivamente os mesmos erros, apesar de baterem com a mão no peito e dizer: sim, eu sei que isto não está a correr bem. Estou a pensar nos toxicodependentes, por exemplo, é o exemplo que me salta imediatamente na cabeça. Tem paciência para isso também? Eu tenho muita paciência. Mas ouça, porque eu acho que nós se calhar estamos em ondas diferentes, não é? O ser humano tem mesmo um mundo interno infinito, não é? E portanto a pessoa que está à nossa frente a dizer pela 100ª vez voltei a cair, é alguém que está mesmo a não conseguir fazer diferente. Que não tem instrumentos, que não tem essa possibilidade. E, portanto, quando o Jorge me pergunta se eu tenho paciência, a minha cabeça foi logo para uma palavra que era a manipulação, não é? Nós perdemos a paciência quando achamos que o outro não está a corresponder porque não lhe apetece, porque não quer, porque nos está a manipular, ou o que é que seja. E já que estamos a falar disso, como é que há alguém que é psicólogo e que tem toda essa paleta de instrumentos se defende dessa tentação de não manipular? Porque de alguma maneira manipula, quer dizer, mexe na cabeça das pessoas, não é? Mas de não ultrapassar determinadas fronteiras. Como é que salta ao limite? Mas eu acho que isto vai à continuação da resposta que eu lhe estava a dar, que é: eu não vejo este processo como meu, este é um processo do outro. Nós estamos os dois a fazer um caminho juntos, o caminho que o outro está a traçar. Portanto, eu não estou a interferir em nada para além de lhe estar constantemente a devolver aquilo que me está a parecer. E, portanto, é exatamente este feedback e a forma como o outro está a perceber que está a ser visto que pode ajudá-lo a decidir se quer fazer uma escolha diferente ou não. Mas veja, às vezes há pessoas que vêm prontas e motivadas para a terapia, mas não vêm prontas e motivadas para a mudança. E são duas coisas diferentes. Eu posso estar motivado para a terapia e até querer vir, e até querer estar, e até valorizar esta relação, e eu ainda não estou pronto para fazer diferente. E, portanto, para mim não existem essas palavras de ter paciência para os meus pacientes ou tolerar. Não consigo sequer. Isto não está no quadro. Não me entra sequer no quadro, porque na verdade cada pessoa que entra aqui eu vejo de uma forma tão única, numa luta tão verdadeira. É tão difícil tudo aquilo que nós temos para mudar, tudo aquilo que nós queremos fazer. Caramba! Tem todo o tempo do mundo, tem mesmo todo o tempo do mundo, porque aquilo é uma imensidão interna que eu ainda não conheci,
porque são 52 anos de vida que me quis apresentar em 50 minutos e que aquela pessoa também ainda não conheceu, porque nós passamos muito da nossa vida cá em cima, não é? E de repente estamos em frente a um psicólogo e só aí é que descobrimos coisas. Hoje, às 9 da manhã, a minha paciente de 53 anos larga a chorar quando de repente me diz a seguinte frase: isto era o que a minha mãe me fazia. Puf. E até agora ainda não tinha percebido que aquilo que tinha trazido era exatamente a mesma coisa que a mãe fazia e que está agora a repetir com a filha e que por isso achava, e que não estava a resultar, por isso veio pedir ajuda. E portanto, as pessoas são muito ignorantes acerca de si próprias, estamos pouco treinados, mas eu, enquanto terapeuta, também ainda sou muito ignorante acerca daquela pessoa e portanto não há em mim nada de superioridade em que eu pense, já estou sem paciência. Isto não me acontece. É como ler um livro. É como ler um livro, então, pode ser. E os outros, que é que os outros ao contrário. Portanto, esses são os da descoberta, que ainda não se descobriram, e aqueles que ao fim de um par de consultas veem a luz e dizem: agora vou mudar isto tudo, vou-me embora do meu emprego, vou-me divorciar e vou para as Bahamas. É assustador? Para ele pode ser. Parabéns, vai em frente. Não me compete a mim. Não me compete a mim dizer-lhe: veja lá, olha o disparate que vai fazer, ou então: parabéns, queria tanto, olha, há tanto tempo que está para fazer isto. Não me compete a mim. E isto às vezes até é uma coisa que nós temos que tentar conter, não é? Por exemplo, às vezes há pacientes que estão há séculos à procura de trabalho e vêm e dizem: arranjei trabalho. Ok, obrigado e adeus. Não, mas não é logo claro. E a minha tentação podia ser: boa, parabéns, estava há tanto tempo a querer. Mas eu primeiro preciso saber se aquilo está a ser vivido como uma coisa boa ou não. Porque é essa companhia que eu vou fazer. Porque vai que ele diz assim: arranjei trabalho. Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca ia fazer isto, mas eu estou mesmo a precisar de dinheiro. E o motivo já não resolve um problema, mas cria outro. E de repente eu tenho que. A consulta vai para outro caminho, não é? Ou arranjei um novo trabalho, mas o meu marido é completamente contra, mas eu acho que não sei. Eu não sei o que é que vem aí, não é? E portanto, se a pessoa vai para as Bahamas, se calhar o que nós vamos trabalhar é qual é a necessidade emocional que a ida para as Bahamas vai cumprir, se é uma coisa que vai ser sustentável. Então está a fugir ou não. de quem? Portanto, vamos trabalhar isto, se calhar. Pode ser uma boa ideia, se calhar pode não ser, mas nunca vou ser eu que vou dizer. É a pessoa que vai descobrir esse processo, não é meu. Há bocadinho falou das mães e das filhas. Eu estou a repetir aquilo que a minha mãe me fazia, este quase ciclo interminável. Inventou, geriu, está a fazer uma coisa que são ateliês com crianças, de férias inteligentes, é assim, sim, educação para a empatia. Sim. Para construir o que com estas crianças? As férias inteligentes nasceram, esta é a 5ª edição. Ensina-lhes o quê? Ou como é que gera aquilo, não é? Então, as férias inteligentes nascem quando eu ainda estava muito dedicada em exclusivo à dependência das novas tecnologias. E portanto, na altura eu trabalhei, fiz assim uma temporada em Singapura com uma equipa que fazia intervenção na dependência das novas tecnologias, e quando lá cheguei para ver como é que eles faziam a grande intervenção, afinal o que eles faziam era programas de promoção de inteligência emocional e destas competências socioemocionais, que na verdade se descobria que a partir do momento que nós temos todas estas competências mais robustas e mais fortes, estamos mais protegidos para o desenvolvimento das dependências ou para o desenvolvimento de comportamentos disruptivos ou disfuncionais na adolescência e depois no futuro na idade adulta. E portanto nascem assim as férias inteligentes há 7 anos e portanto são semanas, uma semana com crianças e outra semana com adolescentes, que pretende exatamente conectá-los com estas áreas que na verdade são as únicas áreas comuns a todo o ser humano, esta humanidade, não é? Se vai haver iPod daqui a 40 anos, nós não sabemos. Provavelmente não. Mas à partida vai ser preciso comunicar, à partida vai ser preciso empatizar, cuidar, à partida vai ser preciso controlar os nossos impulsos. Portanto, há toda uma série de características do ser humano que nós precisamos de ter bem desenvolvidas para vivermos em sociedade e sermos bem-sucedidos, que são muitas vezes deixadas de parte a favor de currículos teóricos infinitos, não é? E portanto é um bocadinho isto que as férias inteligentes pretendem criar aqui jovens com bases de caráter mais robusto. Hoje qualquer jovem, nós vemos-lo em qualquer sítio, a olhar de cabeça para baixo, até tem problemas de pescoço às vezes, olhar para um ecrã permanentemente, ou agarrados à PlayStation, ou sempre nos TikToks. O que é que está a acontecer? Tem uma resposta para mim? Não.
Está a acontecer uma nova geração, não está a acontecer nada de patológico se assim cuidarmos, não é? Portanto, o problema não está no uso, está no abuso? O problema está eventualmente no uso excessivo e no que se deixa de fazer para fazer aquele comportamento. E eu diria até ainda mais, o problema está na função que aquele uso está a cumprir. Eu estou mais tempo no telemóvel, porquê? Porque não tenho amigos? Porque deixei de conseguir comunicar? Porque fico nervoso se falo com alguém? Porque se me fazem perguntas eu coro, gaguejo, não sei o que responder? Ou porque é uma questão de disponibilidade e porque é divertido estar a jogar jogos online? Então está tudo bem. Até porque muitos deles estão a pensar no PlayStation, estão ligados com os seus amigos, estão a falar com eles, Está tudo bem. E portanto não precisamos de patologizar uma coisa que é da geração e está tudo bem. Não vou retirar o computador a ninguém, não vou tirar o telemóvel a ninguém. Vou, no entanto, exigir a este jovem que mostre o mesmo nível de competências que mostra nas tecnológicas, que mostre noutras áreas de vida que lhe são igualmente fundamentais, como a comunicação, como a relação, como a gestão das emoções, como a gestão do comportamento. E portanto está longe de ser um problema que haja Playstations e telefones e redes sociais, não tem de ser um problema. Então porquê é que nós estamos todos muito a falar agora nisso? Porque há jovens que se estão a fechar na tecnologia, mas que por natureza são fechados e portanto estão mais defendidos? Não, eu acho que na verdade nós começámos a falar mais sobre isto porque inicialmente os pais sentiram um gap geracional muito grande e que me pareceu que os fez dar uns passos atrás na forma como exerciam a sua parentalidade também nesse campo da vida dos filhos. E portanto, sobre saídas à noite, sobre cigarros, sobre sexo, sobre álcool, sobre não sei o quê, os pais sabiam muito bem e falam sobre isto. A lista dos proibidos. E metem-se e falam e conversam e dizem: o TikTok é nevoeiro. Ai Jesus, que ele está lá há muito tempo, eu não sei a fazer o quê. Ai meu Deus, que ela tem 2 contas, 3 contas, 20 contas, o que é que eu faço? E durante algum tempo os pais deram uns passos atrás e diziam assim: ai doutor, olha, não sei, nem sequer sei ligar aquilo. E portanto, acho que na altura, isto estamos a falar 2003, foi há... Foi anteontem à tarde. Pronto, está a ver? Portanto, 2002 foi há 20 anos, pronto. E portanto, quando isto começou, não é? Depois em 2011, olha, em 2011 foi quando comecei no CADIM a fazer, portanto há 11 anos, a fazermos com o João Faria na altura o núcleo da dependência da internet. Em 2013 fui eu para Singapura começar a fazer estas coisas todas. E os pais ainda nem sequer... Ainda não saíram de 1999. Não se permitiam, quando nós tantas diziam, mas eu digo o quê? Que ele tem que desligar? E cá tantas nós olhávamos e dizíamos, sim. Não há mais nenhuma resposta. Mas ele vai ficar zangado. Não há mais nenhuma Sim. epifania para dizer aqui. Sim, se considerar que este comportamento está a interferir na dinâmica familiar, se considerar que este comportamento está a interferir no desenvolvimento ajustado, sim, temos um lugar nesta área de vida dos nossos filhos como temos nas outras. E temos que perder este medo. Eu acho que houve, num primeiro momento, isto. E depois houve também uma escalada e um desenvolvimento que depois muito agravado pela pandemia, que fez com que os próprios adultos lá fossem parar. Sim. E em excesso. Os avós estão no Facebook, certo, hoje e estão a usar intensamente as redes sociais, portanto houve aqui também essa variação. Já que estamos a falar dos miúdos, eu quero tocar o tema, e afloramos há bocadinho a questão da violência ou do bullying, lá está, do perseguir crianças mais frágeis. Que eu me lembre, desde os tempos imemoriais, desde a minha escola primária, sempre os mais fortes chateavam os mais pequenos e os mais fracos de uma maneira sistemática. Mas hoje, mais uma vez, falamos muito sobre isso, alguns com um contexto muito grave que acaba em desgraças. Sim, olha, nem tudo é bullying, mas também algumas coisas são, não é? E portanto, claro que de repente podemos todos estar enjoados da palavra, que infelizmente já foi algo que eu já ouvi. Já não posso, já estou enjoado com o bullying. Em primeiro lugar, não acho que seja o facto de sempre ter havido que de repente passa a ser bom, não é? Até porque, e nós sabemos também por experiência clínica, que há momentos desses... Estamos mais autoconscientes. Eu acho que há muitas coisas da saúde mental. Sim. E do desenvolvimento... Mas isto é inaceitável. Clique. Há muitas coisas que nós agora de repente achamos que estão a ser sobrediagnosticadas, ou de repente agora tudo é não sei o quê. Não é que tudo seja, só que antes nós não sabíamos.
Agora, felizmente, estudou-se, felizmente temos longevidade para dizer isto tem um impacto a longo prazo. Felizmente conseguimos dizer, malta, temos de prevenir estes comportamentos no presente para não dar este quadro patológico no futuro. E, portanto, sim, toda a vida houve conflito entre pares e o conflito entre pares é saudável, é algo que é necessário, nós conseguimos perceber as fronteiras, uns saberem até que passaram os limites e mas aqui depois não há se passam os fenómenos limites. grupais. Mas veja, o bullying tem uma definição que tem aqui 3 questões, não é? Portanto, tem que ser repetido, tem que ter a intenção de provocar dor e tem que haver aqui um desequilíbrio de poder, não é? Que é um desequilíbrio de poder que pode ser real, não é? Portanto, somos muitos a gozar com um, Tem que ser são os mais sistemático, velhos, repetido e sempre com determinado padrão. repetido, com a intenção de magoar e de ferir, e tem que haver este equilíbrio de poder. Portanto, não estamos a falar das Do encontrão à bulhas e entrada. das zangas Não. e das escaramuças que possam haver num determinado momento. Não estamos, mas também existe esse bullying, existe, sempre existiu e deixa marcas para sempre. E o Jorge conseguirá identificar pessoas na sua escola, na sua vida, que foram ou gozadas por alguma característica física ou que foram vítimas de agressão física, etc., que hoje em dia, se estiverem nos seus psicólogos a falar, essas são experiências que foram marcantes e que depois podem ter, obviamente, um espectro de impacto maior ou menor. Portanto, pode ser marcante ao ponto de eu ter desenvolvido uma depressão e não tenho relações de confiança e, portanto, nunca casei, ou hoje em dia bato nos meus filhos, ou o que é que seja, ou pequenos contornos do género que engraçado, nunca tinha reparado que só usas calças, nunca te vi de saia. E isto ser uma coisa que vem, Clique. não é? Desde ali. Portanto, é uma coisa que não impacta na funcionalidade. A pessoa pode perfeitamente só usar calças e nunca usar saia, mas foi uma coisa marcante. Se um dia gozaram com os joelhos de não sei o que, nunca mais usei saia. Há um bloqueio. Não é? E, portanto, às tantas, não deixa de ser uma agressão, não deixa de ser um maltrato. E nós podemos prevenir isto. E é importante que estejamos todos educados para o trato do outro, com o respeito à dignidade que o outro merece, não é? Nós estamos praticamente a terminar o nosso tempo. Ai, que maldade. Desculpe lá. O tempo corre. Não falámos de quase nada do que queríamos. Pronto. O tempo está aberto. ainda estamos em aberto, até porque escreve muito sobre as questões da empatia, destas competências sociais. Como é que alguém que tem esses instrumentos olha para casos tão chocantes como o caso da Jéssica de Setúbal, que nós hoje olhamos para aquilo e percebemos que aquela criança, do início ao fim dos seus dias, foi maltratada por toda a gente, não é? Também não sei o que lhe dizer, Jorge, até porque nós não temos acesso depois também ao funcionamento de todas essas pessoas, não é? Mas se eu pudesse escolher uma palavra, não é, uma expressão, eu usava a expressão trauma transgeracional, não é? Que é essa pessoa que está ali, que está a bater, e agora com a devida ressalva, não é justificável, mas eu não sei nada sobre ela, não é? Eu não sei nada sobre a sua história, eu não sei nada sobre a sua patologia, eu não sei nada sobre a sua capacidade de conter impulsos. E daqui volto outra vez à minha luta, não é? Como é que nós estamos tão preocupados que a criança aos 5 anos pinte dentro dos contornos e não estamos a educá-las no autocontrolo, na capacidade de gerir impulsos, no afeto, no outro, na capacidade de reagir ao choro do outro, na empatia. Como é que não estamos a trabalhar isto e depois acontecem coisas destas? Acontecem coisas destas porque existem muitos déficits naquela pessoa. De A a Z. É um efeito de dominó quase familiar e entre gerações e culturais? E não é só entre gerações e entre culturas, é um efeito dominó entre pessoas. Se eu estivesse agora a ser muito gozada e humilhada por si e que saísse desta entrevista a pensar assim, fiz mesmo uma figura de paro, portanto isto mexesse comigo como autoconceito, eu vou chegar a casa menos tolerante, menos disponível, um filho que vai demorar a ir para o banho e que eu ontem tolerei bem, eu hoje vou tolerar menos, eu tolerar menos e ser mais agressiva, ele a seguir vai bater no irmão, o irmão que foi batido já não vem para a mesa, o que não vem para a mesa o meu marido vai se chatear. Mas chatice pegada. Isto é dominó. E começou no Jorge, que me fez uma pergunta que não sei o quê. E, portanto, na verdade, nós precisarmos de ser educados nesta capacidade da compaixão e dócil de nos
de nos ouvirmos, de nos tratarmos, de não perdermos a paciência, de não nos impacientarmos. Agora, usando aqui a sua pergunta, se eu perco a paciência com os meus pacientes que não mudam. Mas a ideia da paciência é muito importante, não é? Que é, caramba, eu não sei nada sobre ti. E, portanto, eu vou mesmo acolher-te e volto outra vez ao nome do meu bilongo, não é? Eu vou mostrar-te que tu tens um lugar onde pertences e tu pertences também no meu espaço emocional, onde és acolhido, fazendo bem ou fazendo mal. Claro que fazendo mal vou estar aqui para te mostrar que não está certo e para te mostrar as consequências naturais dessa tua escolha, mas o teu lugar junto de mim está assegurado. Eu quero voltar ao início da nossa conversa e ligá-la com esta, que é, parece-me que o sistema de ensino, quanto pior for o aluno, ou sair dessa norma padrão, mais o sistema, no fundo, os escorraça, de alguma maneira. Olha, vais para a rua, não te portaste bem, olha, vais chumbar porque não és suficientemente competente para fazer os pés direitinhos ou para aprender esta matemática quântica que estamos aqui a fazer. O meu marido, no 11º ano, ouviu de um professor, o Diogo só vai ter dinheiro na vida se vender droga. E isso é terrível. Claro. Olha o tempo que me demorou até o homem estar como está. O tempo que demorou. E ao contrário, o sistema de saúde, e é um bom exemplo disso, quanto pior o paciente está, mais investe para o recuperar. Vai lá buscá-lo. Ai, não puxes por mim por aí, porque eu acho que o sistema de saúde na área da saúde mental, não é? Na verdade, coitadinho. Estamos a perder o pé. Nós já estamos sempre... Oh, meu senhor, nós estamos afundados já. Porquê? Só cuidamos da saúde física e não da mental? Eu acho que há sobretudo ainda um paradigma de intervenção e não de prevenção na saúde mental, o que é uma coisa muito perigosa, não é? E portanto, sendo que espero, deixe-me só fazer aqui um parênteses, porque não, tenho horror às generalizações. Portanto, há gente a fazer coisas muito boas, há iniciativas maravilhosas, há profissionais extraordinários, não é isso que eu estou a questionar, mas na verdade há uma resposta muito insuficiente do serviço público para a saúde mental. Porque o que acontecia numa determinada altura é que quando apareciam esses casos, alguém com uma psicose, ou internava-se longe da vista, longe do coração. Mas mais uma vez. Mas isso passou, não é? E houve. Caramba, é a ciência, não é? Portanto, antes não se conhecia, não se sabia, havia os fármacos, eram muito primitivos ainda, e portanto, mesmo a intervenção farmacológica tinha efeitos secundários que, na verdade, depois precisávamos de retirar as pessoas ou de lhes dar um espaço para a sua recuperação diferente. Agora, quando nós olhamos para alguém que, por exemplo, está numa depressão profunda, que recorre ao seu médico de família, que só tem consulta com o psicólogo 3 meses depois e a partir daí uma vez por mês... É muito pouco. Não, é insuficiente, é inexistente, não é? E, portanto, das duas uma, ou se reforça o Sistema Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde tem que fazer parcerias com o privado que consegue dar uma resposta mais imediata, mais sustentada, mais continuada, de maior proximidade. Agora, há 3 meses ou 4 meses atrás, já não sei, quando falei com um dos nossos colegas psiquiatras, que me disseram: Rosarinho, esquece, não há vagas neste momento para internamento em saúde mental em Portugal. Então como é que faz? Não é? É para casa. E portanto, se houver algum caso mais já aconteceu eu ter pacientes com uma tentativa de suicídio e que foram ao serviço de urgências, que foram medicados e depois vão para casa, com maridos que já não vão dormir porque vão ficar vigilantes, com pais que já não vão dormir porque com medo que o seu filho volte a repetir. E portanto, acreditando eu, porque gosto de partir desta premissa, que o SNS está a fazer o melhor que pode com o melhor que tem, claramente há uma insuficiência e portanto há um passo que tem que se dar. E se for preciso passarmos pelos privados, estamos cá. Mas isso é uma não valorização por parte da sociedade? A sociedade não sente essa necessidade? Eu acho que há uma mudança. Nos últimos 3, 4 anos temos as pessoas a vir muito pelo próprio pé, sem sequer nem com muitos sintomas identificados. Às vezes dizem só: eu preciso de um espaço para mim, ou eu quero pensar melhor na minha vida, quero descobrir melhor para onde é que vou. Eu acho que isto são conquistas. Acho que há uma muito maior consciência para o impacto da saúde mental. Acho que há muita psicoeducação que foi feita, que está a ser feita. Há um exercício de
de estigmatização, que também tem sido muito importante, e portanto já não há história, já não há com tanta intensidade a história da doença mental, maluquinho, eu não posso vir aqui porque eu não sou maluco. Acho que claramente demos como outra qualquer. Muitos passos relativamente a isto. Talvez não tenhamos dado os suficientes no que diz respeito à prevenção, à promoção de competências, e portanto parece que quase estamos sempre à espera que a coisa corra mal para ser precisamos de intervir, e sem a mínima consciência de que uma sociedade sem saúde mental não sobrevive. Fechamos. Algum truque para uma felicidade rápida, imediata e indolor? Mas é ilegal. Não há. Há construção, e eu acho que na verdade é o que torna mais bonito. Não há receitas rápidas para ser humano, talvez nem as ilusórias ou ilegais, mas funcionou como piada. E o humor é uma das grandes chaves para ligar os seres humanos. Despressuriza e ajuda a superar angústias maiores. É uma forma superlativa de empatia. Durante os próximos dias pensem nisso. Pensem nas portas que têm aberto ou fechado aos outros, e aí encontrarão uma parte da vossa humanidade. E eu sei que ela é grande. Até para a semana.